Começar a gravar. Beleza. Aí, bom, só alguns avisos. O Zoom, ele só permite no máximo 40 minutos de chamada. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada. A gente vai fazer o primeiro tempo, digamos assim, de aula aqui. Aí, quando estiver acabando, eu vou encerrar. E aí, eu mando lá no grupo, no WhatsApp mesmo, um segundo link para vocês entrarem para a finalização da aula. O bom disso é que já fica separadinho em dois arquivos diferentes para eu subir no YouTube, o parte um e o parte 2. Que aí eu não preciso subir vídeos muito grandes no YouTube também. E é isso. Aí, bom, hoje então é a nossa terceira aula, né? E a gente vai hoje focar em uma das bibliotecas que é a biblioteca a Matplotlib, mas a Animation dentro da Matplotlib. Aqui a gente está com um cronograma novo, porque na semana passada a gente precisou adiar aquela aula que vocês pediram. Então, conforme a votação, né, essa aula que a gente está tendo hoje era para ter sido a aula da semana passada, né? Então, hoje a gente vai falar da Animation. No dia 5, que foi a aula extra, esse dia 5, eu acho que é a terça-feira, né? Terça-feira que vem. A gente vai falar da Pygame, né, que é a outra biblioteca. Então, a aula 5 vai ser sobre a Pygame. A aula do dia 5, desculpa, que é a aula 4. E a aula 5, elas são os exercícios extras de fixação e aprofundamento. O que que é isso? Qual que é o meu plano? Os exercícios que a gente está fazendo até agora, tanto da Animation quanto da Pygame, são exercícios muito introdutórios. Então, a minha ideia é, nessa aula 5, a gente fazer coisas um pouquinho mais avançadas, a gente aprofundar um pouquinho mais. E aí, depois disso, a gente vai ter mais 3 encontros que vão ser de dúvidas e ajuda com projetos, tá? Então, são encontros que não necessariamente são aula. Bom, aí eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que eu acho que a Crícia comentou em aula, que é sobre pontinho extra. Para eu conseguir avaliar um pouco o que que vocês estão com dificuldade, o que que não, eu defini com ela que a gente vai fazer 3 atividadezinhas. A primeira que eu já deixei na semana passada, que era documentar essa função aqui. Então, 3 atividadezinhas que vão valer meio ponto extra. Não é meio ponto extra cada uma, tá bom? A soma dos três, tudo, a entrega de tudo vai valer meio ponto extra, né? E então, a primeira é essa documentação. A segunda é uma atividade que eu vou passar no final dessa aula. E a terceira é uma atividade que eu vou passar no final da aula que vem. São atividades super simples, tá? Que no final das contas vão ajudar vocês a progredirem para entregar o projeto final. E não, de novo, não é obrigatório. Se você não fizer nota, não fizer, não entregar, não vai te prejudicar, porque não é uma nota que vai ficar faltando, é extra. Então, quem tiver a fim de ganhar meio pontinho extra e que eu faça essa avaliação das atividades, é só me mandar por e-mail mesmo e tudo mais. Então, eu coloquei aqui, ó, até dia 20/11, que, de acordo com o nosso cronograma aqui, ó, são 2 semanas depois da nossa última aula mesmo, né? Então, 3 semanas depois de eu passar a última atividade para vocês. Então, até esse dia 20/11 tem que estar tudo entregue, tá? Não vou aceitar nada depois do dia 20/11. Beleza? Porque aí eu tenho tempo de corrigir tudo, finalizar, passar um feedback para vocês antes de vocês terem que entregar o projeto, fazer a apresentação do projeto, beleza? Então, esses são os combinados que eu queria deixar, né? Deixa eu ver se tem dúvida. Beleza, fechou. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Então, a primeira, se vocês, eu deixei aqui como hiperlink na apresentação, que eu vou disponibilizar, mas a primeira atividade é fazer a documentação de dessa função aqui, ó, tá? Que está em um dos exemplos que eu dei na aula passada. Já teve até gente que me entregou ele. Já teve uma entrega dele, mas aí vocês podem me mandar até dia 20. Então, essa seria a primeira atividade. A segunda eu vou passar hoje e a terceira, na aula que vem, eu passo, beleza?
Bom, aí vamos começar então a conversar sobre o tema da aula de hoje, que é justamente a Matplotlib.animation. Que na verdade, o que que é isso? É um módulo, né, da Matplotlib. Então, o ponto animation é isso que significa, que é um módulo que está dentro da Matplotlib. E ele vai facilitar para a gente, ele vai permitir que a gente crie animações a partir de gráficos. Então, se a gente tiver um gráfico da Matplotlib, ó, lembrando, a Matplotlib é a biblioteca de gráficos. Se a gente faz um gráfico com ela, a gente consegue animar esse gráfico de alguma forma utilizando esse módulo que é o ponto animation. Então, é possível a gente ver coisas como, por exemplo, evolução dos dados ao longo do tempo, né? E isso é muito útil justamente no que a gente tá se propondo a fazer, que são simulações científicas, análise da dinâmica de sistema e etc. Então, esse Func Animation aqui é só um spoiler do que vocês vão ver, que ele é bastante importante. Ele é o objeto principal dessa biblioteca, desse módulo, que vai gerar as animações. Então, ele vai gerar as animações fazendo atualizações de quadros gráficos. Então, na verdade, a animação é como se você estivesse fazendo assim, ó, colocando uma imagem atrás do outro, cada imagem um pouquinho diferente. Então, cada gráfico com uma partezinha a mais do que a parte anterior, né? E aí, bom, é, esse vai ser o objeto principal, então, esse Func Animation, né? Que a gente vai ver ele depois, ele aparecendo bem. E aí, aqui, eu coloquei um passo a passo, porque é justamente, a gente vai ver isso na prática, como exemplo, mas é esse passo a passo, são 5 passos que a gente tem que fazer para conseguir animar, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é gerar os dados do gráfico. Então, a gente começa gerando, né, fazendo a simulação e gerando o que que a gente vai graficar. Aí a segunda coisa é a configuração do gráfico. Então, a gente precisa primeiro inicializar o gráfico, criar os eixos e tudo mais, para depois a gente animar ele, né? A gente também vai precisar de uma coisa que é uma função de atualização. Então, o que que é essa função? A gente vai definir uma função que vai ser chamada para modificar os dados do gráfico a cada quadro da animação. Então, o que que eu estou dizendo? Eu faço a simulação, eu gero todos os dados. Depois disso, eu vou criar os eixos dos gráficos, vou criar a configuração do gráfico. E aí eu chamo essa função de atualização, porque, como eu disse para vocês, a gente vai ter como se fosse várias telas. Então, na primeira tela, vai aparecer um ponto coordenado. Na segunda tela, vai aparecer mais um, né? Então, eu vou adicionando esses pontos no meu gráfico. E quem faz isso, quem atualiza o que vai ser gerado, é justamente essa função de atualização. Aí a gente vai criar a animação, que é onde vai entrar essa Func Animation, tá? Que é esse objeto principal. E aí depois a gente vai fazer a exibição ou o salvamento, né? O jeito de visualizar essa animação, beleza? Então, vamos lá. Para começar, só para a gente não perder muito o ritmo da coisa, eu comecei fazendo o seguinte: comecei pegando um exemplo que a gente já fez. Então, é o exemplo da própria semana passada que a gente usou, que era a questão lá da maçã caindo da árvore, né? Então, a gente já deu uma olhada nisso, que o sistema vai ser a maçã caindo da árvore, e aí, a partir disso, a gente vai considerar um modelo, né? E que modelo que é esse? A gente está considerando aqui que está tudo no vácuo, que não tem resistência do ar. Aí, a partir disso, a gente vai descrever como é que acontece essa queda na simulação. Para isso, a gente precisou definir o quê? Quais são as forças que atuam na maçã, né, caindo, e a gente, seguindo como está sendo ensinado para vocês na apostila, a maçã ela vai cair do repouso a partir de uma altura H, descrevendo uma trajetória retilínea no eixo Z, e a gente consegue escrever, então, esses 3 vetores aqui, que é o vetor de posição, de velocidade e de aceleração, tá bom? Em função aqui do Z. Então, Z de t vai ser a posição dela no tempo, o V de t é a derivada do Z de t, e o Z dois pontos de t é a aceleração. Então, a gente consegue definir essas 3 coisas.
A partir daí, o que a gente tinha feito foi escrever essa força de acordo com essas três coordenadas. Então, bom, a gente sabe que nessa força aqui tem uma aceleração, que é o G. Então, quem que é a aceleração? É o Z dois pontos, né? Então, a gente escreveu essa coisa aqui em função das coordenadas, e aí a gente resolveu essa EDO, que eu não cheguei a resolver com vocês, mas isso tá lá nas notas de aula do professor Esmerindo. Então, como é que essa EDO é resolvida? Então, resolvendo isso, a gente chegou a encontrar uma solução, né? O que que deveria ser a solução. Então, essa daqui seria a equação que a gente vai simular. Aí a gente chegou a fazer isso. Então, abrindo aqui, né, essa abrindo aqui essa simulação, que é basicamente a simulação que a gente fez, né, na aula passada. Então, aqui não tem nada de diferente. Então, isso aqui é só o que a gente já tinha feito. Porque a diferença vai vir aqui, que a gente vai começar a fazer o quê? Animar essa coisa, então, né? Fazer essa análise no tempo. Aqui, eu dividi fazendo exatamente aqueles pontos, ó, aqueles 5 pontos que eu tinha listado para vocês. Então, gerando os dados do gráfico, configurando o gráfico, aí depois tem função de atualização, criação da animação e, por último, a visualização. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui só o passo 5 visualização. Deixa eu já botar aqui para só para vocês não se perderem, tá? Então, beleza, temos esses passos. No primeiro passo, aqui vocês vão ver que eu importei algumas coisas a mais, né, do que a gente tinha importado nessa primeira simulação. Então, aqui eu só precisava importar a NumPy e a Matplotlib. Na animação, a gente precisou de umas coisinhas extras. Então, além da Matplotlib, eu também chamei assim, ó, da Matplotlib Pronto Animation, eu quero essa daqui. Isso é um jeito de chamar no Python, acho que a gente já viu em uma outra aula um exemplo que era parecido com isso. E por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que eu estou importando essa função específica para lá embaixo no código, onde eu vou mostrar para vocês, eu posso só usar ela assim, tá? Eu não preciso colocar um np ponto, um nada ponto, tá? Geralmente a gente faz isso quando a gente está chamando de dentro de um módulo. Vocês provavelmente viram aqui, ó, matplotlib.pyplot.plt. E a gente faz essa abreviação de chamar a função PL, de chamar algumas coisinhas assim. Ah, não, mentira. Esse daqui não é um import, né? Aqui a gente chamou a pyplot toda. Mas é só para a gente abreviar essa coisa aqui de não ter que ficar colocando um negócio muito grande. Então a gente pode importar só isso daqui também, que vai funcionar. Não preciso colocar não sei o que não sei o que lá, ponto não sei o que lá. Aqui, essa configuração eu vou explicar para vocês como a gente está usando o Google Colab. Para gerar no Google Colab, a gente precisa disso aqui. Para gerar sem ser no Google Colab, eu vou mostrar que eu fiz também aqui para exemplificar para vocês. A gente não vai usar. Então, depois eu vou rodar isso daqui sem ser no Google Colab. Ah, eu parei de compartilhar, não querer. Opa, pronto. Então, quando a gente não vai rodar no Google Colab, não precisa daquela parte. Eu vou mostrar isso aqui para vocês depois. Mas como a gente está fazendo no Google Colab, a gente precisa disso aqui também, tá? Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer, então, qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é justamente gerar os dados do meu gráfico. E se vocês olharem essa função aqui que eu escrevi, ela é muito parecida, ela faz exatamente as mesmas coisas dessa simulação, de tudo que está aqui nessas duas células. Ah, por que que eu escrevi então numa função? Por que que eu fiz diferente? Porque eu acho que é assim, quando a gente está tomando, se situando da linguagem, entendendo o que a gente está fazendo, é mais simples da gente entender. Mas não necessariamente essa forma que eu apresentei aqui para vocês, ela é a forma mais correta, mais concisa, mais clean code, mais, né?
mais melhor é feio, mas ela não é a melhor forma de se apresentar. Então, quanto mais a gente organizar esse código aqui, melhor é. Então, para a gente aprender, beleza, fazer dessa forma. Para a gente entregar um trabalho final, a gente precisa dar uma melhoradinha na forma como a gente está explicando essas coisas. E aí, como que a gente faz isso? Se vocês olharem aqui, eu coloquei tudo dentro de uma função, porque nas funções a gente vai usar a documentação. Então, essa documentação ela fica dentro da função, tá? Ela fica nessa parte de dentro. E aí, o que que eu fiz? Reparem que tudo isso que está em comentário aqui, verde, eu coloquei dentro dessa função de documentação, tá? Então, eu estou dizendo aqui o quê? Eu estou dizendo que essa função que eu chamei de free fall motion, né? Ela calcula a posição de um objeto em queda livre ao longo do tempo. Essa é a função. Quais são os parâmetros que eu estou passando? Z0, ó, que é a posição inicial do objeto em metros. O V0, que é a velocidade inicial do objeto em metros por segundo. O G, aí o Tmax, o número de pontos, eu coloquei tudo aqui. Tudo isso que estava só comentado aqui, ó vendo? Tava tudo em comentários aqui, tá? E eu também exemplifiquei o que que ela retorna. Então, ela vai retornar um vetor T, que é um array de um NumPy, que é um vetor de tempo para a simulação do objeto, e o Z, que é a posição, posições verticais ao longo do tempo, tá? Então, aqui dentro, o que que ela faz? Ela gera aquele T, ó, gera o vetor de t que a gente tinha gerado. Aqui a gente fez a mesma coisa, só que aqui a gente colocou esse num igual a 500. E aqui, né, isso vai estar assim, eu passei um valor para esse num points, tá? Depois ela calcula z e ela retorna z e t, tá? Então, é isso que essa função faz. E assim, eu deixo muito mais organizado e muito mais compreensível esse mesmo código aqui, tá bom? E aí, depois para eu retornar. Eita, o que que deu de errado aqui? Ah, tem um ponto. Depois para eu retornar, eu preciso só passar um T e um Z. E eu não preciso nem dizer, ah, esse T tem que ser float, esse Z tem que ser aquilo, porque, como a gente já conversou, a gente tem a tipagem dinâmica. E o que que isso quer dizer? Que ele vai receber o tipo do que ele está recebendo, tá bom? Então, aqui eu passei basicamente os mesmos valores que a gente tinha aqui nessa simulação, tá? Só que ao invés de eu definir isso assim, eu estou passando aqui como parâmetros da função. Então, sempre que vocês forem pensar em fazer um código, essa maneira aqui é a maneira mais aconselhável. É melhor do que essa, tá? Beleza. Então, o que que eu fiz aqui? Primeiro passo, gerei os dados. Não vou discutir mais muito disso daqui, porque a gente já discutiu na aula passada, né, o que que é cada coisa. E depois eu preciso fazer a configuração desse gráfico. Aí, vamos lá. Até agora, até o momento, a gente tinha plotado só assim, ó. A gente tinha definido o plt.plot, feito tudo aqui no PLT, tá? Só que agora a gente vai precisar acumular figuras, né? Vai precisar acumular coisas em cima de uma figura. Então, existe uma outra maneira de gerar esses gráficos, que são que é a maneira que a gente vai utilizar daqui para frente quando a gente fizer a animação, tá? Como que é essa maneira? A gente precisa usar isso daqui, ó. O fig, vírgula x é igual a plt.subplots. O que que isso aqui vai fazer? Ele vai criar uma figura fig com um conjunto de eixos AX. AX é um conjunto de eixos, né? Então, essa figura vai ser uma janelinha onde o gráfico vai ser utilizado, ou vai ser exibido, desculpa, onde o gráfico vai ser exibido, tá? Então, quando a gente for fazer animação, a gente vai preferir fazer desse jeito, tá? E aí a gente vai usar também esse ax.plot, que ele plota uma função usando os valores que foram gerados antes. Nesse caso aqui, vai ser o t e o z, tá? E aqui, ó, então a gente tem essa aqui nessas primeiras linhas aqui. Então eu tô gerando, ó, fig ax igual a subplots, estou gerando a figura e falando que o ax vão ser os eixos dessa figura, tá? E aí aqui eu tô dizendo o quê?
o ax.plot, eu vou plotar os eixos t por z, tá? É isso que eu tô dizendo, tá? E aí, esse line aqui, ele vai ser um retorno que eu vou precisar usar para guardar esse valor, tá? Então, eu até escrevi aqui para vocês, ó. Ó, eu até escrevi para vocês que o uso do line, desse jeitinho aí, com vírgula, ele vai garantir que esse objeto, ele está sendo eita, está sendo capturado corretamente com uma tupla, tá? Que é o que o plot vai retornar para a gente. Então, a gente precisa fazer esse negocinho aqui para poder gerar. Aí, bom, o que que eu fiz a partir daí? Gerei a minha figura, gerei, o que que eu posso fazer? Posso ainda colocar nomes, né, nos eixos, plt.x label tempo, plt.y label altura, aí eu coloquei também um título, e aí aqui, ó, repara que eu estou fazendo a x set lim, isso aqui é o limite dos eixos, eu posso definir aqui. Então, repara que aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou justamente colocando as configurações. Até aqui o momento, tudo que eu fiz foi plotar esse gráfico, tá? Então, eu plotei o gráfico. Eu fiz a função para poder plotar isso, que é esse passo de configuração de gráfico. Não tem nada muito diferente do que a gente já tinha feito, a não ser por essa nova sintaxe aqui que eu mostrei para vocês, tá? Beleza. E aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é criar uma função de atualização. Então, o que que é essa função de atualização? A gente vai começar com um ponto no gráfico e a gente vai animar construindo os outros pontos no gráfico. Então, a gente precisa ir passando esses pontos para a minha função, tá? Então, ó, a gente tem um def aqui, que é esse update, que é a minha função, e ela recebe o parâmetro frame, tá? Então, o que isso está fazendo? Quem que é line? Line, ele é justamente esse valor que eu tinha passado aqui, ó, tá? Então, line é esse line, tá? Aquele line é esse line. Por que eu tô falando isso? Porque vocês não precisam chamar de line. Pode chamar de elefantinho rosa se quiser. Só que aí teria que colocar aqui elefantinho rosa ponto set data, tá bom? Então, o que que essa função tá fazendo? Ele tá me retornando, tá? O progresso. Então, para esse frame aqui, né? Para cada frame, para cada quantidade de frame, ele vai me retornar aqui, vai colocar o meu line como sendo o T desse frame, beleza? Então, é basicamente isso que ele vai fazer. Então, eu deixei aqui, ó, frame é o número do quadro atual da animação, tá? E o line.setYsetData, ele atualiza os dados do eixo Y na linha plotada, tá? Beleza? Então, isso que é a minha função de atualização. Aí vem a criação da animação em si, beleza? A gente ainda tem 6 minutos aqui desse meeting, eu acho que dá tempo de terminar. Mas se não der, eu já mando lá o outro link. Então, para criar a animação, que é mais ou menos essa parte aqui, né? Que aqui tá junto, a criação da animação e a visualização. Para criar a animação, a gente precisa passar para essa function animation, que é uma função lá, a função que a gente importou da matplotlib.animation, a gente precisa passar para ela algumas coisas. Primeiro, a figura, que foi a figura que a gente criou, tá? Então, é essa figura que a gente criou aqui em cima, que a gente está passando, esse fig. A gente precisa passar a função de atualização, que é essa função que a gente chamou de update, tá? A gente precisa passar o número de frames e um intervalo entre cada frame. Quanto que a gente quer de intervalo, beleza? Então, ó, é essa função aqui que vai fazer toda a mágica para a gente. A gente só precisa só falar quantos frames a gente quer e ela que vai ficar chamando essa função aqui para a gente
e falando, ah, agora eu quero colocar o valor desse frame, e depois desse frame, e depois desse frame, e por aí por diante, tá bom? Então, é só isso, a gente passa isso. Lembrando, o gráfico já tem que estar pronto, né? A gente tem que criar essas coisas antes. E aqui na update, esses valores que a gente está passando são os valores, né, do T e do Z, que vão estar inline. E aí, vamos lá, né? Vamos fazer a animation. E aí, aqui, como eu falei para vocês, isso daqui é para configuração do Jupyter Notebook, quem estiver usando, ou do Google Colab. Depois eu vou mostrar que tem como fazer também, sem ser nessas plataformas de uma outra maneira, tá? Demora um pouquinho, tá, gente? Não é tão rapidinho, não. Mas a gente já vai ver isso aqui. E acho que tá demorando justamente porque eu coloquei bastante frame. Se a gente diminuir esse número de frames, vai diminuir também um pouquinho do tempo, tá? Tá demorando muito, hein? Ah, ah lá. Então, aqui ele termina assim, ó. Ele aparece essa janelinha e a gente pode dar o play. E aí ele vai construir aqui pra gente o que que a gente está colocando, tá? Então, que é o tempo por altura, beleza? Então, aqui, aí dá para fazer várias coisas, para ir mais rápido, fazer em looping, parar e depois despausar. Dentro dessa plataforma, a gente consegue fazer isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou parar essa aula agora, vou parar essa daqui, e aí eu vou mandar para vocês o próximo link lá no grupo, tá bom? Então, vocês retornem para lá. Deixa eu parar essa gravação.